Esse vídeo daqui é um vídeo iniciante para a galera aí que está querendo entrar no Illustrator, né? Eu vou começar a postar mais tutoriais aqui sobre ele e eu vou mostrar como é que você consegue abrir um novo arquivo e também como configurar as principais ferramentas que toda pessoa que trabalha com Illustrator precisa ter ativas dentro dele. E se você não é inscrito no canal aí, já se inscreve para não perder nenhum desses próximos vídeos que eu vou postar sobre design gráfico, web design, audiovisual, fotografia, beleza? Então bora lá. Aqui é o Welcome Screen, né? O que a gente chama de tela de boas-vindas. E vão aparecer aqui em cima algumas pré-definições para você abrir aí seus arquivos, como para impressão, para coisas mais comuns, né? Para telefones ou então para internet, e aqui a gente tem uma quantidade maior de presets. Eu nunca abro por aqui porque já está tudo pré-definido e eu prefiro ver caso a caso o que eu vou precisar, qual o tamanho. Aqui embaixo a gente tem os arquivos recentes que a gente trabalhou. Se é a primeira vez que você está abrindo o Illustrator, isso daqui não vai aparecer para você. Você pode ver tanto em lista quanto em formato de ícones, né? Vão aparecer aqui de uma forma maior aqui todos os arquivos que você tem. Então a gente pode create new, criar um novo, ou open, abrir um arquivo desses que não estejam aparecendo aqui e que você queira abrir algum outro arquivo. A gente pode vir também aqui em File, Arquivo, New, Novo, é a mesma coisa que Create New, Open, abrir também, Open File, é a mesma coisa, e aqui a gente tem o Open Recent Files, né? Abrir arquivos recentes, são os mesmos que estão aqui embaixo. Eu vou clicar aqui em Create New, criar novo, e vamos ver aqui todas essas pré-definições, como a gente precisa configurar isso aqui, dependendo do tipo de trabalho que você tem. Então aqui a gente tem os salvos, tem para celular, para web, para impressão, para filme e vídeo e para ilustração e arte. Eu vou vir aqui, então, aqui é a primeira coisa que a gente tem que botar. Eu vou botar aqui, configurações. Esse daqui vai ser o nome do nosso arquivo. Qual é a largura e qual é a altura? Aqui do lado a gente tem o formato. Você pode esquecer todas as outras unidades aqui. Por quê? Basicamente a gente trabalha aqui com duas unidades de medida. Pixels, quando a gente vai trabalhar para alguma coisa que emita luz, ou seja, computador, televisão, celular, qualquer coisa assim, a gente utiliza pixels. Ou então utiliza centímetros para quando a gente vai trabalhar com alguma coisa que a gente vai imprimir. Tá? Aqui eu vou simular uma coisa que a gente vai trabalhar para web, como por exemplo, sei lá, uma postagem no Instagram. Então eu vou deixar aqui em pixels. O formato aqui, a largura e a altura, vai depender muito do que você está trabalhando, né? Por exemplo, 1920 por 1080, geralmente é como eu faço minhas thumbnails aqui para o YouTube. Se eu quiser fazer uma postagem, por exemplo, para o Instagram, eu poderia colocar aqui, 1080 por 1080, se fosse para o feed. Se for aqui para o Shorts, por exemplo, eu poderia inverter isso aqui. Eu poderia clicar aqui, e botar no modo retrato. Ele ficaria 1080 por 1920. Ele ficaria na vertical. Nesse caso aqui, a gente pode deixar aqui mesmo como orientação de paisagem. Artboard é uma coisa que a gente vai entender um pouquinho depois, tá? Eu vou fazer um vídeo mais sobre isso aqui. Os artboards seriam as nossas pranchetas. Imagina que você vai fazer uma postagem de carrossel dentro do Instagram ou então aqui mesmo dentro da aba de comunidade do YouTube. Aqui a gente distribuiria como se fossem vários papéis que a gente desenharia em cima de cada um deles e depois na hora de exportar a gente consegue exportar eles de forma separada. Bleed poderia ser traduzido como sangria ou sangramento. Isso daqui só é importante se você vai imprimir alguma coisa. Por quê? Na hora que você for imprimir, pode ser que a faca de corte, né, ou seja, aquilo que vai ser cortado de um cartão, por exemplo, que você está fazendo, seja cortada uma parte importante, como um texto, por exemplo, ou uma parte da sua imagem ali. Então, você tem que saber isso junto da gráfica. Às vezes as gráficas elas te mandam algum arquivo para que você tenha esse sangramento, ou então você pode entrar em contato direto com eles, tá? Esse é um termo técnico. Como é que faz aí o sangramento? Qual é a margem de sangramento que vocês têm aí para eu poder fazer um cartão, para eu poder fazer um flyer, um panfleto, qualquer coisa assim. E aí você coloca esses valores aqui, tá? Se isso daqui estiver ligado, ele vai jogar os mesmos valores para os 4 pontos, ou seja, em cima, embaixo, esquerda e direita. Se você clica aqui em cima e desliga isso, aí você pode dar uma margem para cada um. Geralmente a gente utiliza para todas as margens iguais.
Advanced Options, né? Opções avançadas. Basicamente, quando a gente está trabalhando para internet, para celular, para televisão, qualquer coisa que emita luz, a gente trabalha com RGB. Quando a gente está trabalhando com impressão, a gente trabalha com CMYK. Nesse caso daqui, como eu estou trabalhando com pixels, eu vou trabalhar com RGB. Se eu estivesse aqui trabalhando para impressão, eu trabalhava com centímetros e com CMYK Color. Então eu vou deixar aqui como RGB. Raster Effects, né? Efeitos de rasterização, alguma coisa assim que vai estar em português. Para trabalhar com qualquer coisa que seja RGB, que você esteja trabalhando em pixels, você pode trabalhar com 72 ppi. Pouquíssimos monitores eles entregam uma qualidade maior do que essa daqui, 96, por exemplo. Mas a gente coloca aqui como screen, como tela, 72 ppi. Se você for trabalhar com impressão, aí você vai ter que saber qual é o suporte que você está trabalhando, né? Ou seja, se você imprimir um papel que absorve um pouco mais de tinta, isso você também deve perguntar para a sua empresa aí de impressão, para que você saiba exatamente como mandar para ele. E de resto, a gente não precisa configurar nada, tá? Então eu vou deixar aqui 1920 por 1080 e vou clicar aqui em Create, Criar. E essa daqui é a cara que você vai ter se você abriu pela primeira vez o seu Illustrator. As duas primeiras coisas que a gente vai fazer é aumentar a quantidade de ferramentas que a gente tem aqui e colocar as opções, tá? Cada uma dessas ferramentas daqui tem opções aqui em cima que vão ser muito importantes para você utilizar. Então, vou vir aqui em Window, Janela, vou vir aqui em Control, Controle, e aí vão aparecer aqui as opções de cada ferramenta. Ó, quando eu clico em cima de cada ferramenta dessas aqui, aparecem opções diferentes para mim. Então, essa foi a primeira coisa. Segunda coisa, eu vou expandir essa minha tela de ferramentas para ter mais ferramentas. Vou vir aqui em Window, Janela de novo, Toolbars, barra de ferramentas e vou botar aqui em Advanced ao invés de Basic. E pronto, eu tenho aqui ó, muito mais ferramentas, quase que o dobro das ferramentas que eu tinha antes. E agora vamos adicionar algumas ferramentas que a gente tem aqui, tá? Então eu tenho propriedades, camadas e biblioteca. A biblioteca só para quem tem o original, né? Para quem tem a assinatura da Adobe, que vai aparecer aqui alguma coisa, se você fizer um download, alguma coisa assim, tá? Mas isso daqui é super importante, tá aberto. Pelo menos propriedades e camadas é super importante estar aberto. Como é que a gente abre isso? A gente vem aqui em Window, Janela, e a gente tem aqui ó, Layers, Camadas, ou então Properties, propriedades. Mas o que a gente tem que abrir aqui, que é muito, muito, muito importante. E eu tenho essa ferramenta de Align, alinhamento. Isso porque quase sempre a gente trabalha com alinhamento entre os objetos. Eu faço um quadrado e um círculo, ou um texto, e eu tenho que alinhar e distribuir esses objetos. Então, cliquei aqui. Bom, apareceu aqui fora, né? Como é que eu faço para botar ela aqui dentro? Eu posso pegar, clicar e arrastar aqui, ó, e você vê que quando eu coloco aqui, bem nessa barrinha, ó, ela fica azul aqui. Isso quer dizer que ela vai entrar como um ícone que eu posso abrir a qualquer momento. Se eu quisesse botar aqui do lado, ó, eu botaria aqui nesse sentido. Se eu quisesse colocar em cima, ó, eu colocaria aqui, que ficaria essa linhazinha azul. Mas eu geralmente coloco aqui nessa posição. Então eu tenho aqui ferramenta de alinhamento, de transformação e tudo mais. Quando eu clico aqui em cima do ícone, ela abre e aí eu vou conseguir ter aqui o Pathfinder, que é extremamente importante também, que é uma ferramenta para a gente fazer junção de formas, para a gente pegar a interseção delas, que a gente usa bastante. E para fechar, é só clicar aqui nessas duas setinhas que a gente tem. E outra ferramenta aqui que é extremamente importante é a ferramenta que eu venho aqui em Window, né, janela Color, cor. Isso daqui é uma janela muito boa para a gente também trabalhar mais rapidamente com as cores. Eu vou pegar ela aqui, ó, e vou jogar aqui em cima, botar aqui nesse tracinho que está aqui. Quando eu solto, ele já está aqui. Eu posso também chegar aqui, ó, e aumentar ou diminuir o tamanho dessa janela, aqui entre essa linhazinha, quando tiver com esse ícone. E também aqui dentro de janela, o Window, vir aqui em Type, deve estar como tipologia ou tipo, e vir aqui em Character. Vai abrir essa janela, que é onde a gente faz a mudança da nossa fonte que a gente vai usar, o tamanho dela, qual o espaçamento,
qual parágrafo e tudo mais. Essa daqui eu também pego aqui nessa situaçãozinha aqui, nesse negocinho aqui, e vou jogar aqui também nesse quadradinho azul. Isso tudo, gente, eu estou fazendo da forma que eu gosto de trabalhar para eu otimizar aqui o espaço que eu tenho dentro da minha tela. E se você trabalha também com outras pessoas ou não quer perder essa configuração, você pode vir aqui em Window, janela, vai subir aqui um pouquinho, ó. A gente vai vir em Workspace, áreas de trabalho, e aqui tem algumas áreas de trabalho que são padrão dentro do Illustrator. Eu posso Reset Essentials, né, que eu estou aqui no Essentials, no Essenciais, ou seja, redefinir essenciais, ele vai voltar tudo como estava antes. Eu posso criar uma nova área de trabalho, New Workspace, ou Managing Workspace, ou seja, gerenciar as minhas áreas de trabalho. Eu posso deletar uma área de trabalho que eu tenha criado, enfim, fazer uma série de coisas. Então eu vou clicar aqui em New Workspace, nova área de trabalho, vou chamar aqui com o meu nome, ó, Alan, e vou dar OK. Beleza, agora eu aqui em Window, Workspace, né, janela, área de trabalho, eu tenho aqui em cima a minha área de trabalho. Então se alguém vier aqui ó, em Window, Workspace, né, janela, área de trabalho, e vier aqui em Painting, né, em pintar, por exemplo, vai mudar toda a minha área de trabalho. O que eu posso fazer? Vir aqui, de novo em Window, janela, Workspace, área de trabalho, clicar em Alan e tudo volta ao normal, volta como está a minha janela. Então essa área de trabalho que eu criei não é a área de trabalho perfeita, não, é perfeita para mim. Fui eu que criei, fui eu que resolvi colocar ela assim. Então com o tempo você vai conhecendo as outras ferramentas do Illustrator e vai conseguindo ver aí quais as ferramentas que você usa mais, e aí vai sim colocando aqui, incorporando dentro da sua área de trabalho. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já dá seu gostei aí, porque para você é de graça, mas para mim ajuda demais esse vídeo chegar a outras e outras pessoas. E também não se esquece de se inscrever no canal aí para saber mais sobre web design, design gráfico, audiovisual, fotografia e muito mais, beleza? É isso então, tamo junto, grande abraço!